Em 497 a.C., o mundo grego estava em chamas. A revolta jônica, iniciada 2 anos antes por Mileto contra o domínio persa, começava a se espalhar como uma onda de fogo pelo Egeu Oriental e pelas regiões costeiras da Ásia Menor. Motivados pelo desejo de liberdade e pela resistência contra o controle do poderoso Império Aquemênida, diversos povos e cidades gregas tomaram em mãos a causa da revolta. E nesse ano crucial, 3 frentes simultâneas ganharam destaque na luta contra a dominação persa: o Chipre, o Helesponto e a Propôntida. Essas batalhas mostraram que a revolta jônica não era apenas um levante isolado, mas sim um movimento de grandes proporções, com múltiplos centros de resistência. Neste vídeo vamos mergulhar nos eventos militares que marcaram esses 3 teatros da guerra, revelando os desafios enfrentados pelos insurgentes e o peso da resposta persa. Um capítulo decisivo de uma revolta que teria fortes repercussões nas guerras grego-persas. Após o incêndio de Sardes em 498, símbolo inicial do sucesso da rebelião grega, a fúria persa se acendeu com força. O rei Dário I ordenou uma repressão implacável. Ainda assim, a revolta se espalhava. Cidades do Helesponto e da Propôntida se uniam aos jônios, e a ilha de Chipre também se erguia contra a dominação persa. Era um momento de transformar a revolta em uma guerra aberta e multilateral. Os líderes gregos compreenderam que para manter viva a rebelião era preciso ampliar as frentes de combate, impedir a concentração das forças persas e desviar seu controle marítimo. Assim, as batalhas em 497 representaram uma tentativa de expansão e fortalecimento da rebelião. Um dos episódios mais dramáticos ocorreu na ilha de Chipre, onde o rei de Salamina, Onésimo, liderou a resistência grega contra os persas. Onésimo depôs seu irmão, Gorgo, por este ter se mantido leal aos persas, e passou a liderar uma coalizão em apoio aos jônios. Os persas, porém, reagiram rapidamente. Um exército foi enviado sob o comando do satrapa Artíbio, e uma grande frota persa aportou na ilha. Onésimo, então, pediu auxílio aos jônios da Ásia Menor, que enviaram uma esquadra de apoio. A batalha final foi travada em terra, nas planícies próximas de Salamina. Inicialmente, os gregos mostraram bravura. Onésimo chegou a matar Artíbio em combate singular, desafiando a um duelo com lanças montado a cavalo. Mas a sorte virou contra os cipriotas, quando alguns contingentes locais desertaram no meio do combate. Com a queda da linha defensiva, o exército de Onésimo foi derrotado. O próprio rei foi morto e sua cabeça foi cortada e pendurada nos portões de Amatonte como troféu. A derrota selou o destino da revolta cipriota e Chipre voltou ao controle persa. Enquanto os combates aconteciam em Chipre, outra frente se abria no Helesponto, região estratégica que ligava a Ásia à Europa, e onde os persas mantinham bases vitais para comunicação e logística. As cidades gregas da região, como Lampsaco, Císico e Ábidos, se rebelaram e atacaram as guarnições persas. Os jônios, aproveitando-se da surpresa, conseguiram capturar várias fortalezas e expulsar os administradores persas. Essas vitórias temporárias permitiram aos gregos controlar o estreito e interromper as comunicações marítimas entre as províncias persas da Trácia e da Ásia Menor. Além disso, proporcionaram um impulso moral ao movimento, que parecia ganhar nova força fora da Jônia. Mas o Império Persa não tardou a reagir. Tropas leais ao rei Dário marcharam desde a Frígia e da Lídia para sufocar os rebeldes. Ainda que os detalhes dessas batalhas não estejam bem documentados, sabe-se que muitas dessas cidades foram reconquistadas com brutalidade. Tomaram as cidades de Dardano, Ábidos, Percote, Lampsaco e Paeso, cada uma em um único dia, de acordo com Heródoto. Císico, por exemplo, foi sitiada e punida exemplarmente por sua traição. O controle persa na região, embora momentaneamente abalado, foi restabelecido com firmeza. Simultaneamente, cidades gregas situadas na Propôntida, atual região do Mar de Marmara, também se uniram à revolta. Pérgamo e outras cidades da costa setentrional da Ásia Menor foram palcos de intensos confrontos entre rebeldes e forças persas. A posição geográfica dessas cidades fazia delas pontos estratégicos, especialmente por serem rotas comerciais e militares entre o Egeu e o coração do Império Persa.
A revolta na Propôntida foi, assim, vista como uma ameaça direta à autoridade de Dário I sobre toda a Ásia Ocidental. Com o envio de reforços, os persas conseguiram sufocar essas rebeliões após combates sangrentos. Muitos cidadãos foram massacrados, líderes executados e as cidades severamente punidas. Um aviso claro a qualquer outra cidade que ousasse se rebelar. O ano de 497 foi um dos mais intensos da revolta jônica. As batalhas em Chipre, no Helesponto e na Propôntida demonstraram o quanto a chama da resistência grega contra o Império Persa havia se alastrado. Mas, ao mesmo tempo, revelaram a imensa capacidade de resposta do poder Aquemênida, cuja força militar e brutalidade disciplinadora acabaram esmagando essas frentes secundárias da revolta. As derrotas neste ano marcaram um ponto de dúvida na revolta jônica. Embora a luta não tenha terminado, a partir deste momento, os gregos passaram a lutar cada vez mais na defensiva. Mas a guerra ainda não havia terminado. Os jônios, mesmo os enfraquecidos, continuaram a resistir. Nos anos seguintes, novas batalhas importantes ocorreram na Cária, entre elas os confrontos sangrentos nos vales dos rios Mársias e Meandro. No próximo vídeo vamos acompanhar as batalhas de Mársias, Labraúnda e Pedasos, em que os persas tentaram destruir os últimos focos de resistência com mão de ferro. Não perca o próximo capítulo desta incrível revolta contra o maior império do mundo antigo. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos!